Tudo bem, então hoje nós vamos estudar aí os indicadores de lucratividade e de endividamento da Energias do Brasil. Por que eu faço isso na hora de fazer uma análise fundamentalista da empresa? Porque esses indicadores vão nos dizer justamente como é que a empresa ela performou até o dia de hoje. Então a gente vai olhar para o passado da empresa para ver se ela é uma empresa lucrativa, que toma dívida, mas mesmo assim consegue pagar suas dívidas, enfim, para poder ver realmente se aquele é um bom negócio, né, para o futuro. Obviamente que lucro passado ou resultado passado não significa garantia de resultado futuro, mas já nos dá assim, uma segurança realmente se aquele negócio é consolidado, se aquele negócio já vem dando resultado e vai nos embasar para tomar uma decisão, certo? Então aqui eu estou no site Oceans 14. Eu quero destacar também que ele é atualizado com informações que a própria empresa coloca na B3, na Bolsa de Valores, e que a empresa também disponibiliza aí no seu site para os seus acionistas através de seus resultados, tá? Então o site Oceans 14 organiza isso, inclusive de forma gráfica, para a gente poder ter uma ideia das informações. E, claro, né, que isso pode ter um delay aí entre a última atualização do site e como está a empresa hoje, tá? Mas isso não passa de algum mês, alguns dias, enfim. Aqui ele já disse que o último resultado da empresa, né, ele foi atualizado em 12 de maio. Então eu estou gravando aqui esse vídeo em junho, foi há mais ou menos um mês atrás, certo? Então isso já nos dá uma boa noção realmente de como que a empresa está. A primeira tabela aqui nos diz já como é que estão os resultados da EDP, como é que ela performou ao longo do tempo. Então, vocês veem aqui que a receita líquida ela foi aumentando desde 2008 até 2021. Ela tem aí uma crescente. Nos últimos anos, né, 2018, cerca de 13 bilhões, 2019, 15, 2020, 14, 2021, 15. Então, houve uma estabilidade de 2018 para cá. Mas o que é importante a gente descrever é que são resultados positivos, né? Aqui esse gráfico nos mostra melhor como que isso se comportou. A gente pode ver que a receita da empresa ela aumentou bastante, né? E de forma crescente, mas o lucro ele é praticamente constante aí desde 2008 até 2021. Nos últimos anos houve aí uma linha um pouco mais declinada para cima, né? Ou seja, um aumento um pouco mais acentuado, mas a gente vê que o lucro, apesar do aumento da receita, o lucro ele não aumenta tanto assim. Isso por quê, gente? Porque receita é tudo que entra na empresa, mas o lucro é o que entra na empresa menos todos os passivos, né? Menos todas as despesas, os custos, todas as dívidas da empresa, ou seja, é o que de fato fica. Então, o que pode ter acontecido? A questão é que a receita pode aumentar, mas se as despesas também aumentarem tanto quanto, isso significa, né, que o lucro vai sofrer um pouco com isso, que é o que está acontecendo. A gente vê que a receita aumenta, ou seja, a empresa consegue captar dinheiro, mas essas despesas também continuam aumentando, ou dívidas, enfim. Mas o importante mesmo, gente, é que a empresa seja lucrativa, tá? E a gente vê que a Energia do Brasil, ela é. Lembrando que esse lucro está na ordem de bilhões, certo? Então, quando a gente diz que em 2020 já teve um lucro de 1,9 bilhões até junho de 2021, né? O que acontece? Isso é bastante significativo, que a gente não está falando de resultados milionários, mas sim bilionários. Outra coisa que a gente observa são as margens da empresa. O que são margens? Margens é justamente a capacidade da empresa de gerar resultado, de transformar a receita que entra na empresa em resultado financeiro, né? Em resultado financeiro no quesito de realmente lucro para nós acionistas e própria empresa. Então a gente tem aqui que a margem bruta é de 25%. E o que é a margem bruta? É justamente o resultado, quando a gente tira as despesas de produzir aquele produto, que no caso aqui é a distribuição de energia. Então, quando a empresa ela recebe ali o dinheiro e tira todas as suas despesas, a gente tem aqui, no caso, né, a sua receita bruta, tá? E a receita bruta sobre a receita total da empresa é que nos vai dar margem bruta. Então, isso quer dizer que a empresa consegue transformar em receita bruta 25% de tudo aquilo que entra no caixa da empresa, de tudo aquilo que entra para a empresa, tá? Isso é uma boa margem. A margem operacional, ela vai considerar apenas o resultado, né, a receita, a receita operacional sobre a receita total da empresa. Então, a margem operacional, ela vai considerar ali aquilo que a empresa conseguiu gerar com a operação dela, ou seja,
com a distribuição de energia, que é o caso da Energias do Brasil, certo? Então, ela não está levando em consideração, por exemplo, eventuais investimentos que a empresa tem que podem ali gerar lucro, né? Ou então eventuais vendas de patrimônio, por exemplo, que pode gerar lucro para o acionista. A margem operacional considera apenas a operação da empresa. E a margem operacional dela é de 21%, que também é uma boa margem, que a gente já considera boas margens acima de 10%, certo? E por fim, a margem líquida, que é de fato aí a receita líquida sobre a receita total da empresa, ou seja, a capacidade de fato que a empresa tem de pegar aquilo que entrou ali no seu caixa, aquilo que entrou de receita para a empresa e transformá-la em lucro, tá? Então, lucro é depois de todas, de descontadas as despesas, de descontados, enfim, todos os custos, né, de operação, enfim. O lucro é aquilo que realmente fica, é o suprassumo da empresa, certo? Então, aqui no caso da Energias Brasil, ela conseguiu transformar no ano de 2021 até agora, né, toda a sua 13% da sua receita em lucro, certo? Então, assim, eu considero uma boa margem, como eu já falei, margens acima de 10% são margens de segurança, certo? E agora, baixando mais um pouco, a gente vai ver o gráfico aqui que considera o patrimônio, a dívida bruta e a dívida líquida. Assim como aconteceu lá na receita, a gente vê que o patrimônio bruto da empresa, ele aumenta. E o que seria o patrimônio da empresa? Seria justamente tudo aquilo que ela tem de ativo menos os seus passivos, certo? Então, assim, é tudo que fica realmente da empresa. Por outro lado, a dívida bruta da empresa é de 10 bilhões, enquanto o patrimônio líquido é de 11 bilhões, a dívida bruta é de 10 bilhões, mas a sua dívida líquida é de 6,8 bilhões. Por que isso acontece? Qual a diferença da dívida bruta para a dívida líquida? Bom, é porque além de patrimônio, a empresa também tem ali, né, no seu caixa a sua disponibilidade, ou seja, ela tem dinheiro em caixa, tá? E aqui no caso da Energias do Brasil, como essa tabela aqui mostra, em 2021 ela tem um patrimônio líquido de 11,5 bilhões e tem uma disponibilidade de 3,132 bilhões, certo? E como a dívida bruta dela é de 10 bilhões, quando eu pego a dívida bruta e eu subtraio o caixa, que é como se todas as dívidas delas fossem liquidadas hoje, eu teria um caixa de 3 bilhões. Mas isso faria com que eu ainda tivesse uma dívida aí total, né, de 6,8 bilhões, que é justamente a nossa dívida líquida, tá? Mas lembrando, gente, além do caixa, apesar de eu ter gastado, entre aspas, toda a disponibilidade, todo o caixa para poder bater a minha dívida, a empresa também tem o seu patrimônio, né? Então a gente vê aí que pelo menos a empresa tem mais patrimônio do que dívida, tá? Dívida total, mas mesmo assim é uma dívida bem alta, como eu já falei para vocês, por conta do setor mesmo, né? As empresas elas tomam bastante dívida para poder fazer seus investimentos e aí ao longo do retorno dos investimentos elas vão abatendo aí as suas dívidas, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por fim, a Energia do Brasil é uma empresa endividada, mas é uma dívida controlada. No outro vídeo que eu fiz, a gente viu daí que a dívida líquida sobre o EBITDA, né, o EBITDA, é quase 2, então ela tem uma dívida controlada e a empresa que vem dando lucros positivos ao longo dos anos. Então, desde 2008 até aqui, ela sempre deu lucro no apurado de todos os anos, tá? Isso não foi recomendação de compra nem de venda, eu estou apenas mostrando aqui alguns indicadores, algumas coisas para vocês pesquisarem mais, estudarem e até aplicar realmente em outras empresas que vocês estejam interessados. Espero que tenham gostado e até o próximo.